Esse deputado italiano gravou um vídeo em português afirmando que já solicitou a extradição da Carla Zambelli para o Brasil. O nome do deputado é Angelo Bonelli e já enviou a solicitação de deportação dela para 3 ministros do governo italiano. Ele alega que a Carla Zambelli não pode usar a cidadania italiana dela para escapar de uma condenação. A Itália corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada. Aguardamos uma resposta clara do governo italiano. Lembrando que esse deputado foi o mesmo que questionou a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, se ela havia concedido a cidadania italiana ao ex-presidente Bolsonaro. Ei, Zambelli, tá lembrando do Robinho? Tá lembrando da parceria da justiça brasileira com a italiana para fazer com que ele venha cumprir, pagar por seus crimes aqui no Brasil? Quem sabe se a justiça italiana não resolve retribuir a justiça brasileira? E ontem a Zambelli desafiou Alexandre de Moraes. Ela falou o seguinte: eu tenho um passaporte italiano, pode colocar a Interpol atrás de mim. Eles não me tiram da Itália. Sou cidadã italiana e lá eu sou intocável, a não ser que a justiça italiana me prenda. E por falar em Interpol, queridinho, o seu pesadelo já colocou o seu nome na lista da Interpol, tá? Solicitou sua prisão e ainda zombou de você. Ele disse que a parlamentar atua de forma ataboalhada e confusa. Além da prisão preventiva e do nome na Interpol, ele também determinou o bloqueio do seu passaporte, bloqueio do seu salário, carros, canais e conta nas redes sociais, além de multa diária de R$50 mil por postagem que reitere condutas criminosas. Mandou bloquear até as redes sociais do filho da Carla Zambelli, que ficou no Brasil, não foi com ela. E o deputado Lidberto Farias do PT pediu à PGR para solicitar ao STF que coloque uma tornozeleira eletrônica na perna do Bolsonaro para que ele não fuja do Brasil. Eita, Bolsonaro, vai andar agora com Wi-Fi na perna, é, queridinho? Gente, a família Bolsonaro está num silêncio ensurdecedor sobre a fuga da Carla Zambelli. Simplesmente ninguém disse nada, nenhum dos filhos, nem o Bolsonaro. E a Carla Zambelli saiu do Brasil com raiva do Bolsonaro porque ele recentemente fez uma nova campanha pedindo doações dos seus seguidores, na mesma época que ela também estava pedindo dinheiro, atrapalhando a arrecadação da Bonita. E olha só como é que a imprensa brasileira trata a fuga de criminosos da extrema-direita. A Folha de São Paulo, ao invés de dizer que ela fugiu, diz que ela saiu do país. O Globo diz que ela foi para a Europa. Já o Estadão diz que ela deixou o Brasil. Nenhum diz que ela fugiu. Se fosse alguém da esquerda, minha gente, era 40 minutos só no Jornal Nacional falando sobre isso. Mas como é a direita, a extrema-direita, tudinho alivia, passa pano para golpista. Nada de novo. Foi toda essa imprensa que apoiou a ditadura militar de 64. STF toma medida que incomoda o governo Trump. O governo Trump não ficou nada satisfeito ao saber que o presidente do STF, ministro Roberto Barroso, colocou em pauta a regulação das redes sociais. O Supremo irá decidir se essas redes sociais aqui, americanas e as chinesas, serão responsáveis civilmente, criminalmente, por todos os crimes virtuais cometidos em suas plataformas. Como o STF sabe que alguns ministros bolsonaristas, como o André Mendonça e o Cássio Nunes, poderão pedir vistas e paralisar esse julgamento, eles decidiram já anteciparem os seus votos. Dentre os ministros que já votaram está o Fux, o Barroso e o Dias Toffoli, que votaram favoráveis para que essas redes sociais sejam responsabilizadas criminalmente por todos os crimes cometidos em suas plataformas. E o André Mendonça afirmou à corte que precisa de 2 dias somente para ler o seu voto. Ou seja, mais uma estratégia para tentar atrapalhar o julgamento. Essa empresa aqui criticou os votos da Suprema Corte, dizendo que elas estão ameaçando a liberdade de imprensa e que nenhuma democracia fortalecida no Ocidente está tomando tal medida. Lembrando que o STF está tomando essa medida porque o Congresso Nacional se recusa em regulamentar essas Big Techs. Porque o Congresso Nacional, o Centrão, a direita e a extrema-direita, eles são beneficiados por essas empresas. Porque essas empresas, incluindo as americanas e as chinesas, têm uma preferência por esse grupo ideológico, permitindo que suas publicações alcancem uma audiência superior às da esquerda, divulguem mentiras, crimes absurdos e nada acontece com eles. E é exatamente por isso que eles não querem que elas sejam regulamentadas. Porque os dois lados ganham com tudo isso. E quem perde é a democracia. Inclusive, alguns dias atrás, 2 dessas empresas americanas e uma chinesa estiveram aqui em Fortaleza, Ceará, num congresso de comunicação do partido do Bolsonaro, ensinando os
divulgadores, os criadores de conteúdos, os políticos e toda a militância da extrema-direita como viralizar e como produzir conteúdo de qualidade. E aí você consegue perceber o lado que elas estão. E é essa raiva do Trump com o STF, porque o STF vai fazer história e se tornará a barreira contra o avanço da extrema-direita através da parceria que elas têm com as Big Tech. E um dos motivos da desaprovação do presidente Lula ainda está alta é exatamente por conta da atuação dessas empresas. Que, repito, privilegiam as fake news, as mentiras e os conteúdos da extrema-direita e simplesmente boicotam os conteúdos da esquerda. Além, é claro, de todo o trabalho maciço feito pela grande mídia que todo dia tenta derrubar o governo Lula. O Lula tem atualmente 57% de desaprovação e 40% de aprovação. A atuação dessas empresas junto com a imprensa corporativa tem sido tão grande, minha gente, que parte considerável dos brasileiros estão culpando o Lula por conta do escândalo do INSS. Sendo que a roubalheira começou toda no governo Bolsonaro e foi graças ao governo Lula que foi descoberto e que está sendo feita investigação.